Olá, muito boa noite. Eu vou retirar o vídeo para que não ocorra interrupção do áudio. Então, muito bem. Ora, eu gostaria de iniciar este vídeo contando primeiramente com a paciência dos internautas, de todos aqueles que venham ouvir e compartilhar juntamente comigo e com outros a tematização insustentabilidade. Muito bem, nós podemos observar que o desfecho em que nós nos encontramos como uma nação, como um povo, ou como tendo ou não uma identidade nacional, ou simplesmente como uma massa e massa de manobra. Nós observamos então que tudo que veio a desencadear e se desencadeando e tecendo e se retecendo ao longo dos anos demonstra, como se matematicamente falando, que tudo corroborou para termos o desfecho que temos hoje. Então, fomos tendo vistas grossas no judiciário, vistas grossas no legislativo, vistas grossas no executivo, vistas grossas na presidência da República, vistas grossas nos líderes que deveriam ter visão para defender as ovelhas dos lobos, mas, na realidade, fica demonstrável que, infelizmente, isto não ocorreu. Então, nós estamos vendo que não podemos mais confiar em nada e em ninguém. Nós temos aí um teor de instituição pública de todos os aspectos, de todos os sentidos e de todas as prerrogativas virulentas, corrompidas, saqueadas, enfim, a nível federal e estatal. Nós temos aí instituições privadas se prostituindo, nós temos bancos, nós temos aí típicas situações que aparecem em banco sustentando dinheiro de paraíso fiscal, de narcotraficante, de jogo de bicho, de rede de prostituição, e observamos também, por outro lado, na área civil, aqui na nossa arena cotidiana, do dia a dia, nós temos, como se não bastasse, as instituições públicas virulentas e corrompidas e saqueadas. Ao nosso lado, nós temos cotidianamente o crime organizado. Então, eu me sinto penalizado, mas ao mesmo tempo eu me sinto uma pessoa clarividente, porque não posso mais colocar a minha simples e humilde confiança em nenhum político, em nenhum jurista, em nenhum líder religioso, em nenhum homem da lei, em nenhum homem da política, enfim, devido à teia de
corrupção que foram se armando ao longo dos anos. Porque para ter o desfecho atual do que nós estamos vendo, isso teve um processo ao longo dos anos. E não foram 2, 3, 4, 5 anos. Mas nós observamos que o Brasil talvez não estivesse preparado para um governo democrático, uma eleição direta. E nós observamos ainda que o país está insustentável, ingovernável. Os líderes que ocasionaram o desfecho de toda essa tragédia não sabem de nada, não conhecem de nada, nunca ouviram falar nada, e seus filhos, que outrora eram praticamente assalariados, hoje comportam fortunas incalculáveis. Tanto o Lulinha como a filha da dita cuja Dilma Rousseff. Então nós temos aí um trocadilho, hein? O doleiro Rousseff e a Dilma Rousseff. Então nós estamos mesmo roussefados, né? Como diz o outro. E eu não tenho nenhum pingo de temor de dar a minha cara no ar, ao vivo, porque nós sabemos que Rui Barbosa já havia vaticinado parte do que nós estamos vivenciando, e também o próprio Sócrates, quando lhe deram a cicuta, ele disse que preferiria morrer a viver aquilo que eles estavam querendo lhe impor, que ele sabia que não era o correto, não era o justo. Então eu gostaria de deixar claro que a população também deixou de vigiar, deixou de delegar os seus direitos e tomou como base momentos de lazer, futebol, cachaça, mulheres, carnavais, noitadas e tantas outras distrações, tantos outros ópios do povo, e que os mais astutos oportunamente tomaram esta situação para chegarem aonde queriam. Ou seja, os espertos da política, da administração, praticamente armaram a cama e todos nós dormimos. E em um país em que a religião, a saúde, a política, a educação e o judiciário não possuem sustentabilidade, seria difícil um outro desfecho. E um país que se preze, um país que queira ser um país desenvolvido, um país onde impere a justiça, onde impere a lei, onde impere a incorruptibilidade, esses valores de base deveriam ser expoentes, o que não ocorre no Brasil, do pau-brasil. Então, esse pau, né, hoje, está entrando e praticamente sem vaselina e sem cuspe, né? Anos adentro de todos nós brasileiros. Agora, não me venha dizer que você é inocente, que você não sabia de nada, não conhecia nada, não ouviu nada como a sua chefe, porque você tem sido conivente quando foi omisso, quando não cobrou os seus direitos e não participou da vida política, religiosa, econômica do seu país. Então, você não usou o direito de cidadania e agora a situação
tem o desfecho que nós estamos acompanhando. E o importante é ressalvar que, diante de toda essa sujeira, esse lamaçal, todos os envolvidos são inocentes, porque os cabeças não sabem de nada, não conhecem nada. Enquanto os cabeças não sabem de nada e não conhecem nada estiverem na ativa, todos estes outros serão e terão proteção e guarida, com certeza. Então, todos os ministros estão corrompidos, o sistema do Supremo Tribunal, o sistema do Lava Jato, o sistema de CPI, de CPIs, estão todos na alcunha e na mão dos cabeças. Então, dificilmente não terá outro fim diferente do mensalão. 2, 3 meses de prisão domiciliar, 2 ou 3 visitas ao médico com começo de infarto, com problemas de saúde, e 3, 4 meses após liberdade, e até mesmo voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Então, dificilmente essa CPI do Lava Jato será diferente do que nós já vimos. O Brasil agora só um milagre, só uma intervenção divina, né, porque nem mesmo os militares querem ter a dor de cabeça e a incumbência de consertar o inconsertável. Mas o que mais me preocupa é que a atitude e a ação desses meliantes, na trajetória e no percurso que o Brasil estava tendo, com o objetivo de estabilidade econômica, de ser um país estável, com uma moeda estável, com uma inflação controlada, estabilizada, com uma economia forte, rumo a um país desenvolvido que poderia trazer benefício per capita aos nossos brasileiros. Do outro lado, agora nós observamos que vamos entrar aí em um recesso, e talvez aí um retardamento de 15, 20, 30, 40 anos, oxalá, para poder reverter e tentar controlar a situação. O prejuízo será incalculável, imensurável, e o atraso ainda maior. Então, eu gostaria de parabenizar, ao longo desses 30 anos, ou mais, ou menos, o trabalho dos juristas, o trabalho dos presidenciáveis, o trabalho da Câmara dos Deputados, do Senado, dos magistrados, dos jurisconsultos, dos religiosos, por terem atolado com permissividade o país chamado Brasil num verdadeiro lamaçal e num lodo de corrupção jamais observado na história política brasileira. 2 personagens astutos, malévolos, corruptos, Lula e Dilma, não sabem de nada, não ouviram nada, estão arquimilionários, seus filhos estão arquimilionários, sua filha está arquimilionários, todos os seus laranjas estão arranjados, na gíria, né? E eles não sabem de nada e continuam dizendo que não sabem de nada. Quem não sabe de nada sou eu, não sei como isso vai acabar, não sei onde chegará esse pesadelo, mas eu parabenizo todo o sistema, todo o organismo nacional
todo o sistema, toda a instituição. Eu parabenizo por onde vocês escolheram e deixaram as coisas chegarem aonde chegou. Agora, é difícil chorar o leite derramado, é difícil achar um meio termo comum para todas essas desgraceiras, e corremos o risco de entrarmos em uma crise insustentável, e os protagonistas desta crise, né, nós sabemos quem, ficarem numa boa e tudo terminar em pizza, e tudo terminar como terminou o mensalão, e para a vergonha internacional, o Brasil cair de uma vez por todas no descrédito, conjuntamente com a sua população. Uns dizem não ao impeachment, outros dizem sim ao impeachment, outros dizem sim à CPI do Lava Jato, outros dizem não, né? E outros dizem sim, outros dizem não, outros dizem que não sabem de nada, outros dizem que não conhecem nada, que não participaram de nada, e tudo está aí. A cada dia que passa, nós abrimos uma página do jornal ou da internet e nós podemos ter uma novidade a mais, um personagem a mais, um fato a mais, uma situação a mais. E o Zé Povinho, né? E o Zé Povinho, que será disso, hein? Que será isso? Então, eu gostaria de deixar claro, para finalizar, não tenho dúvida que existem provas suficientes para impeachment, para cadeia, para processos, para praticamente apreensão de bens e de dinheiros a confiscar, mas os indicados para julgarem o Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal e tantas outras instituições cabeças estão sendo manipuladas pela nossa Dilma Rousseff, ou Dilma Rousseff, não sei, com coincidência, né? Mas, enfim, observamos as defesas sendo feitas aos meliantes por pessoas escalonadas ou escolhidas de alto escalão em todos os segmentos pela própria Dilma Rousseff, ou Dilma Rousseff. E o Lula, como sempre, não tinha nem dinheiro para comprar uma gilete para fazer a barba, hoje comporta uma fortuna invejável. E a Receita Federal não sabe de nada, não viu nada, não conhece nada. E idem também para a nossa amiga Dilma, que deixou a sua filha do dia para a noite abastarda. Então, ou seja, abastada, eu gostaria de deixar este vídeo, sim, de uma forma satírica e irônica, que é o que nós todos brasileiros, no momento, merecemos. Se a ficha caiu, caiu tarde. Chorar o leite derramado agora é um pouco tarde. Tirar agora esses que fizeram a cama e nós deitamos do poder é um pouco tarde. Revolução, o Brasil não tem história para isso. Intervenção militar, existem os cretinos que gostam de anarquia e de baderna e detestam ordem e progresso. Então vão dizer que os militares vão praticar ditadura, vão praticar isso e aquilo, mas eu me lembro que bandido não tinha vez no período do militarismo. Me lembro que eu dormia ao
ao relento com o meu pai, em dias e noites calorentas, com as portas e janelas abertas. Eu, com meus 14, 15, 16 anos, eu ia ao cinema, um período pequeno que eu peguei do final do militarismo. Você não via assalto, você não via sequestro, você não via drogas sendo vendidas a cada esquina, nas portas das escolas, na porta dos hospitais, na porta dos centros de saúde. Não existia cracolândia, não existia corrupção, não existia prostituição infantil, não existia falsa religiosidade explorando a boa-fé de idiotas. Enfim, existia um governo zelando e cuidando do seu povo. Obviamente, para os que fugissem à regra, que optassem pela desordem e o desprogresso, o pau comia, e comia bonito. Agora, se você é a favor de bandido, aceite tudo que está aí, de boca fechada, engula o seu vômito boca baixa, porque para acontecer tudo isso que está acontecendo, houve omissão como cidadão, houve participação e houve conivência. As instituições que mais rentam dinheiro e lucram dinheiro nesse país são instituições corruptas, corrompidas, como instituições bancárias, como banqueiros, como bicheiros, como narcotraficantes, como corruptos da política, corruptos da religião, e vocês, o que fizeram ao longo desses 20, 25, 30 anos nessa trajetória? Não fizeram nada, a não ser assistir o joguinho das quartas-feiras, o Faustão e o Domingão do Faustão, assistirem às novelinhas da Rede Globo, irem aos templos de líderes do falso sistema religioso para arrancar todo o seu soldo, todo o seu dízimo, sugar toda a tua lã. Outros optavam por outras formas de lazer. Enquanto isso, os sanguessugas estavam por acabar com a nação inteira. Eu não consigo acreditar, não consigo crer que todas as manchetes que eu assisto, que eu vejo do dia a dia, demonstram a lama que o país está atolado. E alguns estão fazendo de conta que estão inspecionando, investigando, fazendo CPI, e torno a repetir, não vai dar em nada. Vão todos ficarem soltos, milionários, abastados, com a sua vida praticamente intocável, e tudo correrá naturalmente, como aconteceu no Mensalão, como aconteceu em outras situações que já é de praxe. Nós temos aí um fórum brasileiro que praticamente não pratica justiça nem aplica lei, mas tornou também uma instituição corrupta, em que costumo dizer a indústria do crime, fomenta o crime para que haja fomentos, dinheiros, investimentos para juízes, advogados, promotores, funcionários, entre aspas, públicos, e principalmente para advogados de porta de cadeia. E eu deixo aqui os meus pêsames. O Brasil, ao invés de fazermos o funeral do PT, da Dilma e do Lula, que estão bem vivos com seus afiliados e arquimilionários, vamos então fazer o enterro do Brasil e dos brasileiros. Eu encerro aqui esse meu vídeo com um repúdio, e não tenho os brasileiros como inocentes. Oxalá
daqui para frente, possamos mudar, mas realmente mudar e mudar para melhor. Aplicar a lei onde necessita-se lei, aplicar a justiça onde necessita-se justiça, fazer vigorar o correto ao invés do incorreto e sempre do lado positivo, sempre polarizar o lado positivo das situações. Não tenho palavras mais para expressar a minha indignação, não confio em nenhum desses aí que estão praticamente em linha de liderança, desempenhando papéis de CPI do Lava Jato, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, não sei o que lá da União. Eu não creio, não acredito, e quem estiver acreditando, futuramente verá o desfecho que tudo isso dará, como esse desfecho que agora eu estou tentando demonstrar e passar a vocês. Uma boa noite, um bom Brasil, porque tá difícil ter um bom sono, né, no país dos petralhas, né, no país, costumo dizer, do PT, Partido dos Trombadinhas, e uma boa noite. Olá, muito boa noite. Eu vou retirar o vídeo para que não ocorra interrupção do áudio. Então, muito bem. Ora, eu gostaria de iniciar este vídeo contando primeiramente com a paciência dos internautas, de todos aqueles que venham ouvir e compartilhar juntamente comigo e com outros a tematização insustentabilidade. Muito bem, nós podemos observar que o desfecho, fomos tendo vistas grossas no judiciário, vistas grossas no legislativo, vistas grossas no executivo, vistas grossas na presidência da República, vistas grossas nos líderes que deveriam ter visão para defender as ovelhas dos lobos, mas, na realidade, fica demonstrável que, infelizmente, isto não ocorreu. Então, nós estamos vendo que não podemos mais confiar em nada e em ninguém. Nós temos aí um teor de instituição pública de todos os aspectos, de todos os sentidos e de todas as prerrogativas virulentas, corrompidas, saqueadas, enfim, a nível federal e estatal. Nós temos aí instituições privadas se prostituindo, nós temos bancos, nós temos aí típicas situações que aparecem em banco sustentando dinheiro de paraíso fiscal, de narcotraficante, de jogo de bicho, de rede de prostituição, e observamos também, por outro lado, na área civil, aqui na nossa arena cotidiana, do dia a dia, nós temos, como se não bastasse, as instituições públicas virulentas e corrompidas e saqueadas. Ao nosso lado, nós temos cotidianamente o crime organizado. Então, eu
me sinto penalizado, mas ao mesmo tempo eu me sinto uma pessoa clarividente, porque não posso mais colocar a minha simples e humilde confiança em nenhum político, em nenhum jurista, e nenhum em que nós nos encontramos como uma nação, como um povo, ou como tendo ou não uma identidade nacional, ou simplesmente como uma massa e massa de manobra. Nós observamos então que tudo que veio a desencadear e se desencadeando e tecendo e se retecendo ao longo dos anos, demonstra, como se matematicamente falando, que tudo corroborou para termos o desfecho que temos hoje. Então,